Nunca se falou tanto sobre saúde mental como tá acontecendo agora. Esse tema tá tão corriqueiro. Na verdade, ele tá numa resenha com os amigos, ele tá numa palestra, ele tá na internet, tá em tudo quanto é lugar. Mas junto disso veio uma enxurrada de informação de pessoas que são especialistas em nada, coach e guru te vendendo 7 passos de cura com preço exorbitante que vai fechar até meia-noite prometendo tudo e ganhando seu dinheiro também com isso. Aí fica difícil saber o que é real e o que é conversa furada. Mas fica tranquilo porque eu não vou te vender nada, eu não tenho um curso milagroso e também não tenho uma fórmula secreta. O que eu tenho são anos dentro de uma oncologia vendo de perto o que o sofrimento faz com o ser humano. E agora estudando neurociência para saber o porquê disso tudo. Mas por que a humanidade inteira tá falando isso exatamente agora? O que mudou? E o mais importante, o que isso tem a ver diretamente com a sua vida, de verdade? Oi, eu sou a Midinha Feitosa, sou enfermeira especializada em oncologia e hematologia e atualmente estudando neurociência. Durante anos eu cuidei de pacientes com câncer e ao longo dessa minha jornada eu percebi que o câncer, ele tá muito além de um mero diagnóstico, ele tá muito além de um exame de sangue, de um tratamento quimioterápico. Na verdade, a nossa mente, ela adoece o nosso corpo e o nosso corpo, ele só grita quando a mente se cala. Eu quero te mostrar o que acontece com o seu cérebro, com o seu sistema imunológico e também com a sua biologia quando você não se conhece. Quando você vive no piloto automático, engolindo um monte de emoções e desprezando todos os sinais que ela fica te emitindo. Porque isso tem consequências reais, científicas e comprovado pela neurociência. Vamos falar de um exemplo bem fictício, mas que é muito real nos nossos dias. Vamos dizer que você trabalha numa empresa e você conheceu a sua amiga nessa empresa. A sua amiga é muito dedicada, muito esforçada, sempre chega na hora certa e você também. Vocês são amigas e conversam sempre sobre o cotidiano, sobre coisas normais. Até que abre uma vaga para um cargo maior, ganhando um pouco mais, e vocês duas se candidatam para essa vaga. E de repente vem o resultado desse processo seletivo. Apenas uma foi contemplada, apenas só tinha uma vaga. Então a sua amiga foi contemplada e você não. Naquele momento você tem aquele sentimento às vezes de tristeza, incapacidade, frustração, inveja, ciúme. Poxa, eu que deveria estar lá, eu sou tão proativa, eu sou tão boa, e aquilo ali fica te ruminando, sabe? Na verdade não sabe distinguir que tipo de sentimento é esse. Com o resultado disso, engole esse tipo de sentimento, guarda e ficou algo não resolvido. A neurociência tem um nome para isso. O nome que chamamos é alexitimia, que na verdade é a dificuldade de identificar e nomear as próprias emoções. Parece meio bobo, né? Mas eu vou te provar o que isso faz no seu corpo. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que pessoas com esse tipo de padrão apresentam um nível de cortisol cronicamente elevado. Na verdade, o nosso cérebro fica constantemente em alerta, sendo ameaçado com esse tipo de emoção. Ele fica, na verdade, esperando um perigo para ele poder ser resolvido. Ele não foi nem reconhecido como uma ameaça. Isso acaba somatizando, resultando no seu corpo. Ou seja, o corpo sempre acaba pagando todos os dias. Aquela emoção não processada ativou nessa personagem que perdeu o processo seletivo, que perdeu a vaga, num sistema que a neurociência chama de resposta, luta e fuga. Esse sistema existe há milhares de anos. Ele foi feito para te salvar de um predador, de um perigo real, imediato. O problema é que o cérebro não consegue distinguir uma ameaça real de uma ameaça emocional não resolvida. E aí a pessoa fica em alerta um dia, uma semana, um mês. E nesse estado, o corpo começa a mandar alguns tipos de recado. Primeiro veio a noite sem dormir, depois a segunda noite sem dormir. Foi aí que a mente ficou tão acelerada que, na verdade, ficou com aquele sentimento de incapacidade e revivendo aquele cenário em looping na cabeça. O cortisol cronicamente elevado, ele suprime a produção de melatonina, que é o hormônio que regula o nosso sono. Então, sem sono, o cérebro ele não consolida a memória e não consegue regular a nossa emoção. A parte mais silenciosa disso tudo é que quando o cortisol fica cronicamente elevado, o sistema imunológico vai perdendo força. Aí o corpo fica suscetível a qualquer coisa. Vale lembrar que o corpo humano produz células anormais todos os dias. Isso é completamente normal. O que
não pode acontecer é essas células ficarem por aí. Elas precisam ser eliminadas. É exatamente para isso que existem as células natural killer. Elas fazem uma espécie de imunovigilância. Varrem o organismo, identificam as células anormais e destrói antes que se multipliquem e virem um tumor. Quando o sistema imunológico está comprometido pelo estresse crônico, essa vigilância falha. As natural killer perdem a eficiência. As células anormais que deveriam ser destruídas, elas começam a escapar e podem se desenvolver. O que começa na mente chega nas células. E tudo isso começou com uma simples emoção que eu não soube nomear. Agora imagina comigo, se essa personagem pudesse pensar com todo carinho, amor e cuidado e fizesse a pergunta fatal para ela mesma: poxa, o que eu tô sentindo diante disso? Será que é inveja? Será que é ciúme? Será que esse sentimento todo é tristeza? Poxa, eu tô triste porque a minha amiga ganhou nesse processo seletivo. E de certa forma a gente aqui não tá querendo julgar qualquer tipo de sentimento. Na verdade, ele precisa só apenas ser processado. Eu preciso te dizer uma coisa que eu aprendi dentro da oncologia, olhando nos olhos de uma pessoa que está lutando pela vida. O corpo guarda tudo que a mente nega. Eu não tô te dizendo que a emoção causa câncer. Seria até irresponsabilidade da minha parte simplificar o câncer dessa forma. Mas a ciência já mostrou que o estresse crônico, a emoção não processada e o cortisol elevado por anos, eles comprometem sim o seu sistema que poderia estar te protegendo. Em resumo, o autoconhecimento não é um curso, não é um retiro espiritual e também não é para aqueles que têm tempo sobrando. No fundo, o autoconhecimento é um processo de escuta. É escutar o que você sente, o que a vida te mostra e o que o silêncio está tentando te ensinar. O seu corpo, ele não mente. Ele só espera você estar pronto para poder ouvir. E é isso, meus amigos. Gostei muito de falar esse tema com vocês. Se vocês gostarem, coloca um joinha aqui para mim, que ajuda muito o meu trabalho, pra gente poder propagar não só a verdade, mas aquilo, como é importante a gente poder se conhecer e se escutar. Eu espero de coração que tenha feito sentido para você. Um grande beijo, eu vejo você no próximo episódio. Fica com Deus. Tchau!